Graça e paz, galera do canal. Bem-vindo a mais um vídeo. Antes de nós começarmos a tratar do assunto aqui, quero já te pedir, você que me ajude no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer, se inscrevendo nele, né? Deixando seu like, fazendo seu comentário e compartilhando aí os nossos vídeos, tá bom? E você que não é inscrito, se inscreva aí, tá bom? Que Deus venha abençoar em nome de Jesus. Estava meditando um pouco num texto da palavra do Senhor e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que está aqui em Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, que vai dizer assim, olha: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés. E com 2 voavam, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra enchia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que é isso que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada do seu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Graças a Deus. Eu estava meditando aqui um pouco, vendo alguns comentários, estava até aqui agora analisando o meu comentário Bacon, estava vendo também o comentário Moody, o que eles pensam a respeito, comentário aqui da minha Bíblia Plenitude. E eu achei muito interessante algo que eu estava até analisando, estudando um pouco sobre a vida do rei Uzias. A Bíblia fala que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. É tão interessante que Isaías não começa a profetizar no capítulo 6, ele começa a profetizar no capítulo 1. E alguns comentaristas dizem que Isaías profetizou mais ou menos 20 anos do reinado ainda do rei Uzias. Alguns chegam a dizer que Uzias tinha um parentesco com Isaías. E isso o qual culminou em dar um cargo de confiança no seu reinado. Alguns ousam dizer isso. Não sei se tem realmente um fundo de verdade. Mas alguns acreditam que Isaías ficou muito, como eu vou dizer, ocupado com o reinado, ou com o trabalho no reinado de Uzias. E isso atrapalha um pouco o seu ministério de fluir. Ele disse então que quando morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Eu não sei se Isaías teve uma ligação realmente direta, íntima, que alguma coisa atrapalhou, mas o que eu sei é que a palavra de Deus diz que no ano que Uzias morreu, Isaías viu a glória de Deus. E isso é algo que traz para aplicação pessoal na nossa vida. Alguns Uzias precisam às vezes morrer na nossa vida para que nós venhamos ver a glória de Deus. Talvez Uzias, eu possa trazer uma aplicação pessoal de quem foi Uzias, estudando um pouco, até mesmo na própria Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 26. Estava estudando um pouco sobre a vida de Uzias. Uzias começou a reinar por aproximadamente 17 anos. E ele buscou o Senhor. E o tempo que ele buscou o Senhor, Deus o prosperou o seu reinado, onde alguns comentaristas vão dizer que depois de Salomão, um dos maiores êxitos ou prosperidade nos reinos de Judá foi o reinado de Uzias.
Mas Uzias, quando ele vence os seus inimigos, ele constrói agora um grande exército poderoso de armas bélicas, segundo o que o texto sagrado diz. Ele tinha armas de guerra, ou seja, catapultas, ele tinha arcos, flechas, muitos escudos, espadas, lanças, e até os seus inimigos agora, em vez de o enfrentar, começa agora a presenteá-lo, porque ele se tornou muito forte. E diz o texto que quando Uzias se tornou forte, e quando ele se sentiu forte, ele ficou soberbo. E ele começou agora a quebrar a palavra de Deus, a quebrar a lei de Deus. Então, ele começa agora a querer tomar lugar ou tomar o ministério que não era dele. Ele era rei, ele foi ungido para ser rei, mas ele não foi ungido para ser sacerdote. E agora ele começa, ele vai no templo e ele quer queimar incenso ao Deus Todo-Poderoso, ao Eterno. E ali o sacerdote fica irado com isso e junta outros sacerdotes e vão falar com ele. E Uzias quis enfrentar os sacerdotes. Quando ele enfrenta os sacerdotes, Deus o fere. E como esse vídeo não é apologético, é alguma palavra de Deus para o nosso coração, eu aprendo uma coisa. Quando morre Uzias na nossa vida, nós vimos a glória do Senhor. O que significa Uzias aqui? Uzias aqui, um dos pontos que pode dizer, aquele que não respeita ministério. Meu Deus. Tem muitas pessoas que não veem a glória de Deus porque não conseguem entender a sua limitação ou o seu lugar ou para aquilo que ele foi chamado. Tem pessoas que foi chamado para ser rei ou para reinar, estão querendo ser sacerdote. E tem pessoas que são sacerdotes e estão querendo ser rei. E quando você pega o texto bíblico, lá em 1 Coríntios, Paulo escreve que a cada um Deus deu um dom. E a mão não pode dizer para o corpo, para a perna, porque eu não sou pé, ou porque eu não sou boca, eu não sou nariz. Cada um tem a sua função. Então, quando a gente começa a entender qual é a nossa função, nós vemos a glória de Deus. Fico vendo hoje em dia muitas pessoas criticando os teólogos. Porque a teologia esfria. Não. Deus usa os seus mestres. E eu vejo também muitos teólogos, não porque muita profecia, cessou os dons. Deus também usa os seus profetas. Então, o corpo de Cristo, nós só conseguimos ver a glória de Deus quando nós entendemos que o corpo bem ajustado, ele funciona. Então, Uzias aqui pode apontar também para um outro significado. O que derrubou o reinado de Uzias? Soberba. Quando morre Uzias na nossa vida, também morre a soberba. Tem pessoas que não viu a glória de Deus até hoje, porque ele se acha melhor do que os outros. Que pode significar Uzias? Uzias pode significar uma vida religiosa mentirosa. Alguns comentaristas vão dizer que o reinado de Uzias parecia ir tudo bem. Parecia estar vivendo num período ótimo, maravilhoso, tudo ok. Mas alguns acreditam que até o profeta Amós e o profeta Zacarias, eu não me recordo agora o nome do outro profeta, já começava a advertir Uzias sobre a imoralidade que havia no seu reinado, corrupção, mentiras. Então, Uzias aqui também aponta, depois que ele pega contra Deus, para uma vida de religiosidade. Nem tudo que parece é. Quando nós paramos de usar máscara, nós vemos a glória do Senhor. É tão verdade isso, que quando Uzias morre, Isaías tem um encontro com Deus, e ao Isaías ter aquele encontro com Deus, Isaías falou assim, ai de mim que vou perecendo. Que vou perecendo. Por que Isaías não viu que ele estava perecendo antes? E agora que ele cai a ficha. Porque quando nós temos um encontro real com Deus, nós vemos a nossa real posição. Uzias, enquanto ele andou nos caminhos do Senhor, ele andou numa vida de humildade. Enquanto ele foi humilde e dependeu do Senhor, ele prosperou o seu reinado.
ele prosperou o seu ministério, ele prosperou o reino, a obra de Deus através do seu reinado em Judá. Eu aprendo uma coisa: enquanto eu me considero humilde, enquanto eu vivo na dependência de Deus, Deus vai abençoar o meu ministério, Deus vai abençoar o meu trabalho, mas quando eu elevo o meu coração, quando eu elevo a soberba e a glória de Deus se afasta da minha vida e do meu ministério. Eu posso ser o melhor rei, eu posso ser o melhor pastor, o melhor profeta. Se Deus não estiver na minha vida, eu não passo de um leproso. Quando Uzias tenta enfrentar os sacerdotes ali, achando que era superior ao sacerdote, porque uma coisa nós temos que aprender, aleluias. É importante o governo humano, sim, mas ele nunca pode passar o governo espiritual. E quando Uzias achou que o governo humano era maior do que o governo espiritual, Deus o feriu com lepra. E isso nos traz algumas lições tremendas e maravilhosas. O ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto, no sublime trono. O ano que morrer a soberba, o período que morrer a soberba no meu coração, o período que morrer a religiosidade, o ano que morrer o tradicionalismo, o ano que morrer aquilo que me afasta do Senhor, eu vi o Senhor assentado no alto e no sublime trono. Guarde essa palavra, querido. Algumas coisas precisam morrer na nossa vida para nós vermos a glória do Senhor. Isaías já tinha um ministério, já tinha sido chamado, mas nunca tinha visto o céu pelo lado de dentro, eu posso dizer em outras palavras. De que algumas coisas morrerem em nossa vida, nós veremos a glória do Senhor. Fique na paz. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo e fique na paz.